Sabe, algumas histórias de liberdade não são sobre se separar de um império distante, mas sobre destruir um inimigo que vive dentro de casa. E a história da África do Sul é uma dessas. Uma jornada de dor, resistência e, finalmente, de um renascimento espetacular. Vamos mergulhar fundo nessa saga, porque ela nos ensina que, mesmo nas noites mais escuras, a esperança pode nascer. Tudo começa a ganhar forma em 1912. Imagine o cenário. Um país já marcado pela segregação, onde a cor da pele ditava o seu destino. Mas a chama da liberdade, essa teimosa, não se apaga facilmente. É nesse ano que nasce o Congresso Nacional Africano, o ANC. Pense nisso, não como um partido político no início, mas como um grande movimento, uma união de vozes que se recusavam a aceitar a injustiça como normal. O objetivo era claro e direto: lutar pela igualdade racial, por direitos básicos que eram negados à maioria da população. As vozes do ANC começaram a ecoar por toda parte, nas ruas barulhentas das cidades, nos campos vastos e silenciosos. E o mais importante, nos corações das pessoas. Por décadas, a resistência foi crescendo, se fortalecendo como uma maré que sobe lentamente, mas com uma força imparável. Greves paralisavam indústrias. Marchas tomavam as ruas com milhares de pessoas exigindo dignidade, e protestos pacíficos desafiavam a autoridade de um sistema injusto. Era uma luta constante, diária, travada por gente comum, que só queria ser tratada como gente. Mas a opressão, quando confrontada, muitas vezes reage com ainda mais força. E foi exatamente o que aconteceu. Em 1948, o governo branco, sentindo a pressão, decidiu não recuar, mas sim dobrar a aposta na crueldade. Eles institucionalizaram o regime mais brutal e sistemático que a África moderna já conheceu: o apartheid. Apartheid significa separação em afrikaner. Mas era muito mais do que isso. Era um sistema desenhado para humilhar, para oprimir, para controlar cada aspecto da vida da população negra. Leis absurdas separavam brancos e negros em absolutamente tudo. Escolas para brancos, escolas para negros, ruas para brancos, ruas para negros, bairros inteiros eram designados por raça. Havia empregos que só brancos podiam ter, até mesmo coisas banais, como bancos de praça, bebedouros e praias, eram segregados. Imagine a humilhação diária de ser lembrado, a cada passo, que você é considerado inferior, simplesmente pela cor da sua pele. O apartheid não era apenas sobre separação física, era uma guerra psicológica para quebrar o espírito de um povo. No meio desse cenário sombrio, entre os jovens líderes do ANC, que se recusavam a curvar a cabeça, surge um nome que o mundo inteiro aprenderia a reverenciar: Nelson Rolihlahla Mandela. Mandela não era apenas um político, ele era um advogado, um estrategista, um homem de uma coragem inabalável. Ele entendia que discursos não seriam suficientes para derrubar um monstro como o apartheid. Era preciso ação. Com uma determinação de ferro, ele enfrenta o regime de frente, ajudando a organizar e liderar ações mais diretas contra o sistema. Sabotagens, greves, protestos em massa. A mensagem era clara: não haveria paz enquanto não houvesse justiça. O governo, é claro, reagiu com violência. Mandela e outros líderes foram caçados, perseguidos e, finalmente, em 1964, presos. O julgamento foi uma farsa. E a sentença, a mais dura possível: prisão perpétua. O regime do apartheid acreditava ter silenciado seu maior inimigo. Trancaram o homem, mas não podiam trancar a ideia. Da sua cela minúscula na Ilha Robben, a voz de Mandela. Essa voz, ela se tornou mais forte do que nunca. Seu nome virou um grito de guerra, um símbolo global da luta pela liberdade. O mundo, que antes talvez olhasse para a África do Sul com uma certa indiferença, começou a prestar atenção. A África inteira ouviu o eco da sua resistência. O movimento anti-apartheid ganhou uma força tremenda fora da África do Sul.
Artistas se recusavam a se apresentar lá. Atletas eram banidos de competições internacionais. E mais importante, as sanções econômicas começaram a sufocar o governo sul-africano. Empresas se retiraram, o comércio foi cortado. O país se tornou um pária internacional. E lá dentro, a resistência interna, mesmo sob uma repressão brutal, com prisões, tortura e assassinatos, jamais parou. A cada ato de violência do Estado, a determinação do povo só aumentava. Chegamos à década de 1980. O regime, isolado internacionalmente e enfrentando uma rebelião constante, em casa, racambaleava. A economia estava em frangalhos e a pressão era insustentável. Algo precisava mudar. E então, em 11 de fevereiro de 1990, aconteceu o momento que o mundo esperava. Num gesto que mudaria para sempre o destino da nação, o presidente FWWWW de Klerk anunciou a libertação de Nelson Mandela. O país inteiro e o mundo assistiu, com os corações na mão, enquanto ele caminhava passo a passo para fora da prisão, depois de 27 longos anos. 27 anos roubados de sua vida. Mas ele não saiu um homem quebrado ou vingativo. Ele saiu um estadista, com a cabeça erguida, pronto para liderar seu povo rumo a um futuro de reconciliação. Aquele caminhar lento e firme foi um dos momentos mais poderosos do século XX. A libertação de Mandela foi o começo do fim do apartheid. As negociações para uma nova África do Sul começaram. E 4 anos depois, em 1994, sob o olhar atento e esperançoso do mundo inteiro, a África do Sul realizou sua primeira eleição democrática multirracial. Pela primeira vez, milhões de sul-africanos negros puderam votar. Filas gigantescas se formaram, com pessoas esperando horas e dias para exercer um direito que lhes foi negado por tanto tempo. E assim, como um ciclo que se fecha e um novo ciclo que nasce, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. A independência do país foi conquistada não pela separação de um império, mas pela destruição de um sistema opressor interno. A África do Sul se tornou um símbolo global de resistência, perdão e da capacidade humana de superar o ódio. A luta, claro, não terminou ali. O país ainda enfrenta enormes desafios sociais e econômicos, cicatrizes profundas deixadas por décadas de injustiça. Mas a libertação de 1994 abriu o caminho para uma nação que, pelo menos em seu ideal, é baseada em igualdade, dignidade e reconciliação. A nação arco-íris, como foi apelidada pelo arcebispo Desmond Tutu, e assim debaixo do céu vasto e azul da África, um povo inteiro renasceu das cinzas da opressão. Essa história nos lembra que a liberdade nunca é dada de graça. Ela é conquistada com sacrifício, coragem e uma fé inabalável no futuro. Se você se emocionou e se inspirou com a jornada da África do Sul, não guarde para você. Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal para mais histórias como essa e vamos juntos manter viva a chama da esperança. Obrigado por assistir e até a próxima.